Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Um sábado cheio da presença do Senhor, um sábado ensolarado, um sábado abençoado para mim e para você. Queridos, hoje o tema do nosso devocional é Oficina de Deus. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 a 18, que diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, esse texto me chamou muita atenção e eu fiquei pensando num comparativo com esse texto, quando principalmente nós mulheres, quando nós vamos ao salão de beleza. Eu tenho certeza que você que é mulher que está me ouvindo, você vai concordar comigo. Toda vez que a gente vai no salão de beleza, a gente sempre tem uma expectativa de sair de lá parecendo maravilhosa, parecendo fantástica, não é mesmo? Muitas das vezes a gente chega lá com o nosso cabelo tudo bagunçado, nosso cabelo feio, nosso cabelo tudo danado, e aí a gente passa por um processo, a gente passa por uma transformação, e muitas das vezes, isso é até engraçado, muitas das vezes quando a gente tá lá no meio do processo e a gente se olha no espelho, a gente fala: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô gastando meu dinheiro com isso? Porque se a gente olhar pro espelho, a gente vai estar com o cabelo mais feio, mais danado do que quando a gente entrou ali dentro daquele salão. Só que, queridos, esse processo de transformação, ele é momentâneo, ele não dura para sempre, né? E esse processo em que os cabeleireiros mexem no nosso cabelo faz com que no final do procedimento a gente se sinta lindas, maravilhosas. Vou falar isso para os rapazes também, para os homens, porque também às vezes os homens vão ao salão de cabeleireiro com o cabelo tudo danado e aí eles saem de lá maravilhosos, com o cabelo cortadinho, ajeitado. Queridos, por que eu tô fazendo essa comparação com vocês? Essa mesma ilustração que eu dei da gente entrar no salão de um jeito, passar por uma transformação e sair de lá maravilhosos, o mesmo acontece na nossa caminhada cristã. Vamos pensar que esse mundo é a oficina de Deus, onde Deus habilmente transforma a nossa vida por meio de experiências de fé para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Queridos, no meio da nossa caminhada com Deus, muitas das vezes a gente fica horrorizados com aquilo que acontece, a gente fica horrorizado com o que nós demonstramos, com o que nós sentimos. E é muito lindo olhar para a palavra de Deus, porque Paulo nos exorta para não desanimarmos. Paulo chama as nossas provações de pequenas e passageiras. Aqui na minha Bíblia que eu li com vocês, Paulo fala que as nossas provações são leves e momentâneas. Olha que legal, queridos. As nossas provações, elas produzirão para nós uma glória eterna acima de qualquer comparação. Essa esperança de glória, queridos, é o que nos dá a garantia enquanto Deus ainda está trabalhando em nós. Grave isso. Essa esperança de glória é o que nos dá a garantia enquanto Deus ainda está trabalhando em nós. Um dia, quando nós abandonarmos esse mundo e um dia quando nós virmos Deus face a face, nós seremos como Ele e nós refletiremos a sua beleza. Assim como eu falei para vocês, aqui, queridos, nós estamos passando por um processo. Esse mundo é a oficina de Deus, esse mundo é onde Deus está nos forjando, nos moldando, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida. Por isso hoje a exortação do Senhor para nós é: por favor, seja paciente. Hoje olhe no espelho e fala: eu preciso ser paciente. Por quê? Porque Deus ainda não terminou o seu trabalho na sua vida. Queridos, em nome de Jesus, não é o fim para você.
as situações que você está enfrentando não é um fim, e essas situações também, elas não são para sempre. Essas provações, grave o que diz na palavra de Deus, elas são leves e momentâneas, e elas produzirão uma esperança de glória, um peso de glória que vai ser maior que qualquer coisa e não haverá comparação. Queridos, eu também gosto muito desse texto de 2 Coríntios 4, versículo 8, que fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Grave isso, que você hoje viva, queridos, pela fé. Viva pela fé, porque as experiências de fé, elas vão moldando a nossa vida, e é onde o Senhor transforma a nossa vida para a gente chegar, queridos, no último dia e nós sermos cada vez mais aperfeiçoados e semelhantes a Cristo. É isso que nós almejamos, queridos. Nós almejamos ser semelhantes a Cristo. A própria palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Olha que coisa mais linda, do mesmo jeito que nós saímos do salão de beleza nos sentindo maravilhosos, o nosso último dia, queridos, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele nos aperfeiçoará, Ele nos transformará de forma que nós seremos semelhantes a Cristo. Glória a Deus por isso, queridos. Por isso hoje, a palavra para você é: seja paciente. O Senhor ainda não terminou a obra que Ele está fazendo na tua vida, por isso, fica firme, viva por fé. Saiba que as aflições são momentâneas, as dificuldades são passageiras, mas é o que diz aqui o versículo 18. Não fique preso àquilo que você está vendo hoje, mas tenha os seus olhos fixos naquilo que você não vê. Tenha os seus olhos fixos na esperança da glória, porque é isso que nos faz ficar de pé e aguardar a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Amém? Feche os seus olhos, queridos, vamos orar nessa hora. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigada, meu Pai, porque nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra, de ouvir o Senhor falando conosco. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos exorta hoje para a gente não desanimar, para a gente ficar firme, para a gente ser pacientes. Deus, nós queremos exercitar a nossa fé nesse dia. Nós cremos que o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida e nós pedimos, Deus, trabalha mesmo, Senhor, no nosso interior, trabalha mesmo, Pai, na circunstância que nós temos vivido, que nós possamos ser aperfeiçoados e amoldados, porque nós queremos ser parecidíssimos com Jesus, nós queremos ser semelhantes a Ti, Deus. Pai, que o Senhor possa transformar a nossa vida, que cada experiência, cada obstáculo, cada situação que a gente estiver passando, que a gente possa exercitar a nossa fé com muita confiança no Senhor, sabendo que nada foge do controle das Tuas mãos. Pai, que nós possamos entender os Teus caminhos, que nós possamos entender os Teus propósitos e que a gente tenha os nossos olhos fixos na esperança da glória que virá sobre nós quando o Senhor vier buscar a Tua igreja. Eu peço uma bênção especial, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esse devocional, Pai, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que o Espírito Santo produza dentro de nós uma força, uma fé, um ânimo, uma coragem nesse dia, Pai, que a gente entenda que isso não vem de nós, mas que vem do Senhor, e em todo o tempo nós queremos Te bendizer, meu Pai. Fica conosco, nos abençoe e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém.